Olá! Está começando mais um programa Crescendo em Cristo, um programa da Rádio CPT, Rádio Cristo para Todos, a rádio que é uma boa companhia para você. Eu sou o comunicador Ismar Pins, pastor da Igreja Evangélica Luterana do Brasil, servindo na comunidade Cristo de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. E é uma grande alegria ter você na nossa companhia aqui pela Rádio CPT. No estudo de hoje, nós vamos analisar, ler, pensar em Lucas capítulo 20. Lucas capítulo 20. Vamos lá! Lucas capítulo 20, ele é um capítulo que, eu diria assim, está dividido em muitas perguntas e respostas. Perguntas das mais diversas e respostas. Muitas delas, respostas de Jesus. Algumas também perguntas de Jesus. Por isso, perguntas e respostas é, de fato, um tema bem constante em Lucas capítulo 20. Primeiramente, nós temos uma análise uma pergunta feita para Jesus a respeito do batismo de João, da autoridade dele. Na verdade, foi uma pergunta feita a ele sobre de onde vinha a autoridade dele. Logo depois, nós temos uma parábola de Jesus, a parábola dos lavradores maus, e essa palavra é uma resposta indireta para a pergunta. Jesus fala da sua autoridade. E depois nós temos também aquela famosa pergunta a respeito do tributo, se deveriam ou não deveriam pagar impostos a César. E ainda tem, no mesmo capítulo 20, uma pergunta a respeito da ressurreição, da vida eterna, se existiria ou não ressurreição, uma pergunta feita pelos saduceus. E Jesus ainda acaba fazendo uma pergunta a respeito do Antigo Testamento e de uma profecia a respeito do Messias. Eu falei para vocês várias perguntas e respostas nesse capítulo. Eu não vou ler completo, eu vou ler partes e fazer os comentários com vocês. É importante, talvez, que você esteja com a Bíblia, caso seja possível, para que acompanhe a leitura e vá pensando junto comigo. Vamos lá? Lucas capítulo 20 começa dizendo assim, eu estou aqui com duas Bíblias, mas vou ler na linguagem, nova tradução, na linguagem de hoje. Diz assim: certo dia, Jesus estava no pátio do templo, ensinando o povo e anunciando o evangelho. Então chegaram ali alguns chefes dos sacerdotes e alguns mestres da lei, junto com alguns líderes do povo, e perguntaram, olha aí, a primeira pergunta então, aqui a introdução no versículo 2, diga para nós, com que autoridade você faz essas coisas? Quem lhe deu essa autoridade? Interessante essa pergunta deles, né? Nós sabemos que as pessoas às vezes recebem um chamado, um serviço, um ofício e agem por meio dessa autoridade. Muitos deles aqui, os sacerdotes, mestres da lei, tinham de certa forma uma autoridade prevista e por isso eles perguntam para Jesus, e você está falando em nome de quem? Que autoridade é essa? De onde vem essa autoridade? Só que Jesus, que falou sobre a sua autoridade de perdoar, por exemplo, lá como em Marcos 2, ele cura um paralítico e mostra para todos a sua autoridade de perdoar pecados e de agir. Mas aqui Jesus age diferente, percebam, ele diz assim, Jesus respondeu, eu também vou fazer uma pergunta a vocês. Respondam, quem deu a autoridade a João para batizar? Foi Deus ou foram pessoas? Aí eles começaram a dizer uns aos outros, o que é que vamos dizer? Se dissermos que foi Deus, ele vai perguntar, então por que vocês não creram em João? Mas se dissermos que foram pessoas, então a multidão vai nos apedrejar, pois eles acham que João era profeta. Por isso responderam, nós não sabemos quem deu a autoridade a João para batizar. Jesus disse, pois então eu também não digo com que autoridade faço essas coisas.
Olha só que legal, né? O jeito aqui do Mestre, Senhor e Salvador Jesus agir na sua resposta. No entanto, com a parábola seguinte, ele mostra como o povo, inclusive as autoridades, reagiram àqueles que foram enviados com a autoridade de Deus. Percebam, vou continuar lendo aqui. Diz assim, o versículo 9. Depois Jesus contou essa parábola para o povo. Certo homem fez uma plantação de uvas, arrendou-a para uns lavradores e depois foi viajar, ficando fora por muito tempo. Quando chegou o tempo da colheita, ele mandou um empregado para receber a sua parte. Mas os lavradores bateram nele e o mandaram de volta sem nada. Antes de ler o versículo 11, permita-me logo comentar, explicar. Há uma parábola, há uma comparação. O dono da plantação de uvas é o nosso Deus. Quando ele fala dessa ideia de plantação de uvas, normalmente está referindo-se ao povo de Deus. E aí ele fala aqui em pessoas que tinham uma certa autoridade para cuidar desse povo. Ele cita os lavradores. Quando dá uma ideia de que ele foi viajar para longe, é uma ideia também de que deixou autoridades agindo em seu lugar. E aí vem a pergunta anteriormente feita. E aí ele diz assim, ele mandou alguém para receber a sua parte, uma terra que foi arrendada. Quem que seria esse alguém? Aí o versículo 11 continua assim, o dono mandou outro empregado, mas eles também bateram nele e depois o trataram de modo vergonhoso e o mandaram de volta sem nada. Então ele enviou um terceiro empregado, mas os lavradores também bateram nele e o expulsaram. Direto assim para você lá já conectar as coisas, esses empregados são os profetas que Deus enviou para chamar a atenção do povo. E muitos deles foram assim maltratados, e maltratados por líderes e autoridades do povo. E aí olha só como vem o versículo 13. Aí o dono da plantação pensou, o que vou fazer? Já sei, vou mandar o meu filho querido, tenho certeza de que vão respeitá-lo. Mas quando os lavradores viram o filho, disseram, esse é o filho do dono, ele vai herdar a plantação, vamos matá-lo e a plantação será nossa. Então eles jogaram o filho para fora da plantação e o mataram. Percebam, pessoal, primeiro ele disse que o dono da plantação enviou empregados, os profetas. E por fim, o dono da plantação, que é Deus, enviou o seu próprio Filho, Jesus. E Jesus está já predizendo, está profetizando, está anunciando o que iria acontecer com ele. Ele seria maltratado, levado para fora da cidade de Jerusalém e morto pelo povo. E aí, quando Jesus termina esta parábola, ele ainda pergunta, aí Jesus perguntou, e agora, o que é que o dono da plantação vai fazer? E ele mesmo responde, ele virá, matará aqueles homens e dará a plantação a outros lavradores. Então as pessoas que estavam ouvindo disseram que Deus não permita que isso aconteça. Mas Jesus olhou bem para eles e disse, as Escrituras Sagradas afirmam, a pedra que os construtores rejeitaram veio a ser a mais importante de todas. Quem cair em cima dessa pedra ficará em pedaços. E se a pedra cair sobre alguém, essa pessoa vai virar pó. Essa referência da pedra que os construtores rejeitaram está lá no livro de Salmos, por exemplo, no Salmo 118, versículo 22. E aqui ele está lembrando que ele é a pedra angular, que muitos o rejeitaram. E é um anúncio nesta parte de ira de Deus, uma pregação de lei para de fato mexer com os corações, produzir arrependimento.
O texto de Lucas capítulo 20, que é a nossa análise de hoje, continua agora com a pergunta sobre os impostos. E depois dessa parábola, dessa pregação de lei, de expor a condição, está assim escrito: os mestres da lei e os chefes dos sacerdotes sabiam que era contra eles que Jesus havia contado essa parábola e queriam prendê-lo ali mesmo. Porém, tinham medo do povo. Percebam que a carapuça serviu, como a gente costuma dizer, né? E aí o versículo 20 diz assim: então começaram a vigiar Jesus e pagaram alguns homens para fazerem perguntas a ele. Eles deviam fingir que eram sinceros e procurar conseguir alguma prova contra Jesus. Assim, os mestres da lei e os chefes dos sacerdotes teriam uma desculpa para o prender e entregar nas mãos do governador romano. Esses homens perguntaram: mestre, sabemos que aquilo que o Senhor diz e ensina é certo. Sabemos também que o Senhor não julga pela aparência e ensina a verdade sobre a maneira de viver que Deus exige. Diga, é ou não é contra a nossa lei pagar impostos ao imperador romano? Aí o versículo 23 diz assim: mas Jesus percebeu a má intenção deles e disse. Antes de continuar lendo o que Jesus disse, percebam, o versículo 23 diz assim: mas Jesus percebeu a má intenção deles. Que má intenção é essa? Apenas para vocês se localizarem no tempo, no espaço, né? A pergunta era: devemos pagar impostos ao imperador? Por que tinha uma má intenção aí? Porque era uma pergunta muito capciosa, né? Porque se Jesus respondesse assim: não deve dar impostos ao imperador, ele é um pagão e assim por diante, aí os romanos, os soldados romanos, estariam ali prontos para perceberem em Jesus uma contradição e ele ia gerar problemas para ele. Porém, se ele respondesse, por outro lado, não, devemos pagar sim, devemos pagar impostos. Aí todos aqueles ali do povo judeu que estavam se sentindo, do povo de Israel que estavam se sentindo menosprezados pela dominação do Império Romano, pelos seus falsos deuses, iam também ficar desgostosos com Jesus. E Jesus, então, na sua sabedoria, inclusive fazendo uma bela distinção, ele diz assim: então Jesus disse: tragam aqui uma moeda. De quem são o nome e a cara que estão gravados nela? Esse é o versículo 24. São do imperador, responderam eles. Então Jesus disse: deem ao imperador o que é do imperador e deem a Deus o que é de Deus. Eles não puderam conseguir nenhuma prova contra Jesus diante do povo. Por isso ficaram calados, admirados com a resposta dele. É aquela, na linguagem Almeida, revista e atualizada, talvez mais conhecida nas citações, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Essa resposta de Jesus também faz uma distinção quando referimos ao reino de Deus, que não é deste mundo, e aos reinos deste mundo, como era o Império Romano. Fazemos aqui uma distinção. Continuando o nosso capítulo 20, que eu disse que tem muitas perguntas e respostas, agora é a respeito da ressurreição. Havia um grupo que eram os saduceus, e é eles que fazem aí a pergunta. Acompanhe o texto no versículo de número 27. Alguns saduceus, os quais afirmam que ninguém ressuscita, chegaram perto de Jesus e disseram: mestre, Moisés escreveu para nós a seguinte lei. Antes de continuar a leitura, percebam então que a pergunta é sobre a ressurreição. E aí então eles vão citar uma lei que havia nas leis civis de Moisés sobre como cuidar de uma viúva. Olha só o que diz: se um homem morrer e deixar a esposa sem filhos, o irmão dele deve casar com a viúva para terem filhos, que serão considerados filhos do irmão que morreu. Essa era uma lei que nós chamamos de lei civil.
Por exemplo, ela está em Deuteronômio 25, 5, capítulo 25, versículo 5. Era um jeito de cuidar das viúvas, que ficavam totalmente desassistidas. Então, na lei dizia, na lei civil das organizações civis, que o irmão deveria cuidar desta viúva, tomando-a como esposa. E aí olha o caos que eles contam. Né? Caos é uma maneira que muitos gaúchos contam, né? Quando é uma situação. Versículo 29 diz assim: acontece que havia 7 irmãos. O mais velho casou e morreu sem deixar filhos. Então o segundo casou com a viúva. E depois o terceiro. E assim a mesma coisa aconteceu com os 7 irmãos. Isto é, todos morreram sem deixar filhos. Nossa, que história, né, que eles criaram aí. Depois a mulher também morreu. Portanto, no dia da ressurreição, lembrem que eles não acreditavam que existia ressurreição. No dia da ressurreição, de qual dos 7 a mulher vai ser esposa? Pois todos eles casaram com ela. Jesus respondeu: nessa vida os homens e as mulheres casam, mas as pessoas que merecem alcançar a ressurreição e a vida futura não vão casar lá, pois serão como os anjos e não poderão morrer. Serão filhos de Deus, porque ressuscitaram. E Moisés mostra claramente que os mortos serão ressuscitados. Quando fala do espinheiro que estava em fogo, né, aquela sarça de fogo ardente, ele escreve que o Senhor é o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Isso mostra que Deus é Deus dos vivos e não dos mortos, pois para ele todos estão vivos. Aí alguns mestres da lei disseram: boa resposta, mestre, e não tinham coragem de lhe fazer mais perguntas. Rapidamente aqui vocês percebam que Jesus primeiro, que a situação, o assunto em si é o descrédito dos saduceus para com a vida futura, a ressurreição. Eles acreditavam que a vida era só isso e ponto final. Então eles criam esse caso aí, envolvendo casamento, viúvas e etc. Jesus primeiramente lhes dá uma informação, ele diz: olha, no céu é diferente, não vai ter esses estados civis, casado, solteiro, enfim. Essa é a primeira informação. E a segunda é uma aplicação da própria palavra que os saduceus conheciam bem. Ele disse: vocês sabem que lá no Antigo Testamento que você segue, na lei de Moisés, nos escritos que vocês seguem, que lá está escrito e foi dito a Moisés que Deus é o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Ora, Abraão, Isaque e Jacó já estavam mortos quando Deus fala com Moisés. E aí Jesus diz: olha, está escrito Abraão, Isaque e Jacó porque Abraão, Isaque e Jacó vivem junto de Deus. É a ressurreição, é a vida eterna. De uma maneira bem clara, Jesus as explica. Na sequência diz assim: em seguida, Jesus perguntou, olha agora, é Jesus perguntando. Jesus perguntou a eles: como se pode dizer que o Messias, ou Cristo, é descendente de Davi? Pois o próprio Davi diz assim no livro de Salmos. Essa citação agora de Jesus é do Salmo 20. O Senhor Deus disse ao meu Senhor: sente-se do meu lado direito, até que eu ponha os seus inimigos como estrado debaixo dos seus pés. Então, quando Jesus cita esse texto, ele pergunta, né? Já que eram mestres da lei e conheciam tudo. Se Davi chama o Messias de Senhor, como é que o Messias pode ser descendente de Davi? Né? A ideia é assim: se ele é descendente de Davi, os descendentes é que chamam o pai, o avô de Senhor. Não o pai, o avô chamam o filho, o neto. Como é que ele chama de Senhor? Ali ninguém respondeu, né? Mas estava... a ideia por trás desse texto é que o Messias é o Senhor dos senhores, é o próprio Deus que se faria gente, né? Tá implícito aqui. E o último texto aqui, terminando o nosso programa de hoje, diz assim: o povo todo estava escutando e Jesus disse aos discípulos: cuidado com os mestres da lei, que gostam de usar capas compridas e de ser cumprimentados com respeito nas praças. Eles escolhem o lugar de honra nas sinagogas e os melhores lugares nos banquetes. Exploram as viúvas e roubam os seus bens. E para disfarçar, fazem orações compridas. Portanto, o castigo que eles vão sofrer
será pior ainda. Assim termina a leitura do capítulo 20. Percebam aqui que Jesus mais uma vez confronta os mestres da lei e no diálogo com eles ensina ao povo e ensina cada um de nós. Terminando Lucas capítulo 20, nós vamos também concluindo o nosso programa de hoje, que vai ficando por aqui. Mas não perca a próxima edição, que irá continuar o estudo do livro de Lucas. Será então Lucas capítulo 21. Assista a esse e outros programas no Facebook. O Facebook é .com/Rádio da IELB. E também tem esse conteúdo lá no YouTube, né, que tem /Rádio CPT, no youtube.com/Rádio CPT. Também é possível baixar esse episódio em www.radiocpt.com.br/podcast. Muitas coisas por lá. Muito obrigado então pela audiência e não esqueça de divulgar a programação da Rádio CPT aí nas suas redes sociais, para que mais pessoas possam abrir, ler a Bíblia e acompanhar com clareza aquilo que Jesus está nos dizendo. Aliás, me despeço assim dizendo que a paz de Jesus esteja com você e com a sua família. Grande abraço e até o próximo programa.